Olá, crianças! Agora a gente vai para a nossa aula que vai ser um pouco mais longa, tá? Mas prestem atenção, sentem corretamente, desliga a televisão, quem tá com a televisão ligada, abra o livro didático, tá bom? Acompanhem a leitura. Se puderem, peguem um marcador de texto, já fique com ele na mão e vão grifando as partes que vocês acham importante do conteúdo, tá bom? Vamos lá? Então, a gente estava vendo o que aconteceu quando houveram as grandes navegações, e aí, com as grandes navegações, houve a descoberta da América, tá? Então, o mundo se tornou o que a gente conhece hoje em dia, tá? Então, outras terras foram encontradas, e assim que essas outras terras foram encontradas, elas começaram a ser colonizadas, tá? O Brasil, então vamos voltar para o Brasil, foi descoberto. A gente ainda usa esse termo, mas agora a gente já sabe que o rei de Portugal já sabia que existiam terras ali próximas, né? Já tinha feito um acordo com a Espanha para dividir as terras que seriam encontradas, então eles já sabiam que podia haver terras. Então o Brasil foi descoberto, né? Então, foi descoberto em 1500, 22 de abril de 1500, tá bom? E assim que descobriram, o Brasil começaram a procurar riquezas, tá? Porque o objetivo da coroa portuguesa era explorar as terras encontradas, para ver se tinha pedras preciosas. E isso não foi encontrado no primeiro momento. E o que eles começaram a fazer? Começaram a explorar o pau-brasil utilizando a mão de obra indígena dos povos que já viviam no território brasileiro, tá? Porque no território brasileiro já havia várias tribos indígenas e eles utilizaram esse povo como trabalhadores para explorar o pau-brasil. Como Portugal, sendo um reino do outro lado do mar, não tinha como cuidar dessas terras, o rei de Portugal colocou 15 faixas, tá? Chamadas capitanias hereditárias, com um dono chamado donatário em cada uma dessas capitanias, para organizar a capitania, cobrar os impostos, né? Explorar o pau-brasil, explorar o trabalho indígena. Tudo isso era a função do donatário das capitanias hereditárias. Mas como as capitanias hereditárias não deram certo, não deram tão certo como a coroa portuguesa previu, então eles instauraram o governo geral, então um governador que cuidava de todas as terras pertencentes a Portugal. Então, o Brasil todo era pertencente a Portugal nessa época? Não, somente uma parte, né? Porque havia sido assinado o Tratado de Tordesilhas. Então, uma parte do Brasil seria a terra da Espanha. Que a gente vai descobrir hoje o que aconteceu para o Brasil ser um país maior do que as terras que Portugal tinha. Aconteceu alguma coisa, né? Então a gente vai ver como os portugueses foram espertos e acabaram tomando uma parte do território dos espanhóis. Vamos lá? Então, prosseguimos. Então, primeiro de tudo que a gente vai trabalhar na aula de hoje. O que define um estado? Então, a formação dos primeiros estados na história se deu a partir do desenvolvimento das cidades, nas quais a população passou a se fixar para se desenvolver. Os moradores desses locais produziam suas próprias riquezas, desenvolviam o comércio e a cultura e principalmente tinham um governo próprio que controlava todas as atividades, essas atividades que a gente citou. As terras que hoje formam o Brasil, a partir da chegada dos portugueses em 1500, também passaram por um processo semelhante. Então, quando os portugueses chegaram, eles trouxeram muita gente e essas pessoas foram povoando e esses povoados foram se transformando, se organizando e se transformando em cidades e vilas. As longas faixas de território produziram cada vez mais riquezas e muitas trocas comerciais foram feitas
e a cultura brasileira tomou forma a partir do contato de diferentes povos de origem. Na origem do Brasil, os povos que são primordiais para a construção da sociedade brasileira foram os indígenas, que já viviam aqui no território brasileiro, os portugueses, que chegaram aqui, e os africanos, que trouxeram para serem escravizados e prestar os serviços necessários como mão de obra, tá? Nesse quadro de Jean-Baptiste Debré, temos a coroação de Dom Pedro I, que é um importante ato, tá? Na história brasileira. Então, nesse período que a gente estava vendo do Brasil colônia, o Brasil ainda não era considerado um estado, pois quem controlava e organizava suas atividades desenvolvidas era o governo de Portugal. Então, Brasil só tinha um status de colônia, tá? Quem definia as leis brasileiras, as leis do território brasileiro, era a metrópole Portugal. Então, o rei de Portugal, lá do trono dele, lá em Portugal, ele decidia o que aconteceria no Brasil. Pois quem controlava e organizava suas atividades desenvolvidas era o governo de Portugal, que tinha o Brasil como posse e atribuía a ele o papel de colônia. A formação de um Estado brasileiro só aconteceu em 1822, quando o Brasil declarou independência em relação a Portugal e se tornou um império com seu próprio governante, no caso, Dom Pedro I, que está representado aí na pintura de Debré. Esse evento ficou conhecido como o Marco da Independência do Brasil, que ocorreu em 7 de setembro de 1822. Como imperador, Dom Pedro I estabeleceu a Constituição de 1824. Como o Brasil passava a ser um país independente, era necessária a existência de leis próprias. Entretanto, essas leis não representavam a sociedade brasileira como um todo, só expressavam o interesse de uma elite, por exemplo. O Brasil se formou como Estado, mas manteve por muitos anos as características da sociedade colonial, como o trabalho escravizado e a exclusão dos mais pobres do processo político. No entanto, isso não impediu muitos brasileiros de lutarem por direitos como liberdade e a participação política. E isso a gente vai ver ao longo da história do Brasil, tá? Formando uma sociedade. Então, até onde a gente parou na aula passada, foi quando a coroa portuguesa criou o governo geral. Então, por causa da dificuldade em ocupar e explorar a colônia devido à sua extensão, a coroa criou o governo geral em 1549 como forma de centralizar a administração da colônia. O responsável por administrar as terras em nome do rei de Portugal era chamado de governador geral, como se fosse um braço direito do rei de Portugal, mas que estava aqui para comandar como se fosse ele. No período em que vigorou essa forma de administração, o Brasil teve diferentes governadores gerais, sendo o primeiro deles Tomé de Souza, que governou entre 1549 e 1553. Ele foi o primeiro governador geral, tá? E com ele, quando ele veio ao Brasil, vieram também funcionários do rei e soldados, vieram condenados, vieram trabalhadores de diferentes ofícios e padres jesuítas. Os jesuítas eram religiosos da Companhia de Jesus, uma ordem da Igreja Católica fundada em 1534. A missão deles era propagar a fé católica pelo mundo. E qual é o lugar melhor do que propagar a fé católica em uma terra desconhecida até então, em que as pessoas que já viviam naquela terra tinham suas próprias crenças? Que lugar que não era melhor que esse, né? Então vieram um monte de jesuítas para cá para tentar catequizar os índios que estavam aqui. Uma das principais ações de Tomé de Souza foi a fundação de Salvador em 1549, a primeira capital do Brasil. Então a gente sabe por que Salvador foi escolhida como primeira capital. Por ser de fácil acesso aos portos,
então poderia enviar as coisas para Portugal e receber as coisas de Portugal, e também por ter uma fácil localização para enxergar as embarcações que chegassem no porto, tá? Para se proteger de ataques. Além disso, Tomé de Souza criou cargos administrativos para auxiliá-lo no controle das finanças e da justiça da colônia. Foi a partir da instituição do governo geral que a sociedade brasileira foi se constituindo com o contato entre europeus, indígenas e africanos escravizados, porque a escravidão, o tráfico de pessoas para o trabalho, já existia na Europa. E aí eles já começaram a trazer alguns poucos negros para o Brasil também para trabalhar. Mas no começo da colônia, no começo da colonização, ainda o trabalho maior era dos índios, tá? Mas os portugueses julgavam os índios como pessoas preguiçosas, tá? Falavam que os índios eram preguiçosos, que os índios não trabalhavam muito bem. Mas é porque os índios não tinham interesse em explorar a terra. Eles nunca tiveram interesse em explorar a terra, porque a cultura indígena fala muito sobre usar a terra para seu benefício, mas só para o necessário. A cultura indígena não acredita no lucro, não acreditava no lucro, diferente dos portugueses que já vieram ao Brasil com a intenção de explorar a terra para obter lucro. Então, eram divergências de opiniões que fizeram muitos indígenas se revoltassem contra os portugueses. Conflitos entre jesuítas e bandeirantes. Então, a gente tem que descobrir agora o que são jesuítas e o que são bandeirantes. Os jesuítas a gente já sabe que são padres, tá? Padres católicos que vieram para catequizar os índios. Isso a gente já sabe. E os bandeirantes a gente vai descobrir agora o que são. Será que alguém carrega bandeira? Vamos ver, né? Na capitania de São Vicente, os padres jesuítas que chegaram à colônia com Tomé de Souza deram início ao projeto da Igreja Católica no Brasil, que tinha como plano catequizar os índios. Era essa a missão dos jesuítas. Para isso, os padres se organizavam nas chamadas missões, também conhecidas como reduções. Nas missões ou reduções, viviam os indígenas que seriam catequizados pelos padres jesuítas. Sob a orientação dos jesuítas, os indígenas exerciam várias tarefas. Então, eles cuidavam da roça, criavam animais, faziam artesanato e construíam igrejas. Como estratégia para catequizá-los, os jesuítas aprenderam a língua dos nativos e a usaram para as pregações. Além disso, adotaram a música, o teatro e o canto para os ensinamentos religiosos. Diferentemente das capitanias do Nordeste, a capitania de São Vicente não gerava tanta riqueza para a colônia, visto que a produção de açúcar na região se tornava mais cara por causa da distância até os centros de distribuição para a Europa. Além disso, o solo e o clima da região não favoreciam o plantio da cana-de-açúcar. Então, as capitanias hereditárias que tiveram mais sucesso foram as do Nordeste, tá? A capitania de São Vicente não gerava tanto lucro assim. A maioria dos colonos paulistas eram pessoas sem posse e, para sobreviver na região, desenvolveram pequenas lavouras com vários gêneros agrícolas, como mandioca, milho, trigo, algodão e frutas típicas do local. Como nessa época ainda não havia circulação de dinheiro em espécie na colônia, os colonos então utilizavam o que produziam em trocas comerciais, como escambo, e até no pagamento de dívida. Então, eu planto um pouquinho de mandioca e você planta um pouquinho de milho. Vamos trocar? Preciso um pouquinho de milho, você me dá, eu te dou um pouquinho de mandioca? Era assim que funcionavam as trocas comerciais, porque não havia uma circulação de dinheiro. Dentre os colonos pioneiros, destacou-se João Ramalho, um português pobre que, ao desembarcar na colônia, se casou com a filha de um cacique chamado Tibiriçá,
de uma aldeia localizada no Vale do Anhangabaú, na atual cidade de São Paulo. Então, essa é uma pintura do João Ramalho e o filho dele, tá? Por causa da aproximação com os indígenas, o João Ramalho chegou a ajudar os padres jesuítas a se estabelecerem no Planalto de Piratininga, local onde, alguns anos mais tarde, os religiosos fundaram a Vila de São Paulo. Acredita-se que o próprio cacique Tibiriçá foi o primeiro indígena catequizado pelos jesuítas no Brasil, tá? Então, João Ramalho tem uma função importante, que foi ajudar os padres, e eles se estabeleceram no Planalto de Piratininga, que depois de algum tempo virou a Vila de São Paulo e foi crescendo e se transformando até virar a cidade de São Paulo que a gente conhece hoje, tá? Então, essa imagem, pintura, esse desenho aquarelado, é uma gravura que representa o convívio entre os padres jesuítas e os indígenas em momento de catequização. Então, o que vocês podem ver de diferente? Então, nessa imagem, eles já estão utilizando mais vestimentas parecidas com a dos europeus, tá? Vestido, calça, alguns ainda estão nus em processo de adaptação, mas demonstra o trabalho dos jesuítas. Os índios que não aceitavam os ensinamentos dos jesuítas também sofriam punições. Não era lindo e agradável, venha me ensinar coisas. Também tinha o lado ruim. E além disso, faziam com que a pessoa esquecesse tudo que... Esquece as suas crenças e entenda as minhas, tá? Não era um processo tão bonitinho. Era um processo mais de perda de cultura dos índios e de alguém forçando vocês a aprender o que eles queriam, tá? A cooperação entre os jesuítas e os colonos paulistas durou pouco tempo. Por quê? O que aconteceu? Então, os jesuítas e os colonos tinham interesse nos indígenas, só que eles tinham interesses diferentes. Os jesuítas queriam catequizá-los e inseri-los na cultura europeia com valores e normas próprias, e os colonos paulistas queriam escravizar os índios. Então, os colonos não tinham dinheiro suficiente para comprar mão de obra africana e eles queriam lucrar com o comércio de indígenas. Então, eles queriam acabar vendendo indígenas dentro da colônia. Então, o resultado foi que gerou uma guerra entre jesuítas, que, de novo, que queriam catequizar os índios, e contra os paulistas colonos, que queriam mão de obra e queriam vender os índios. Tá? Então, eles travaram uma guerra aí. Os colonos paulistas iniciaram uma caça aos indígenas. Então, eles organizaram um grupo de várias pessoas e eles começaram a carregar bandeiras. E eles ficaram conhecidos como bandeirantes. Em suas expedições, eles andavam em condições muito precárias. Então, eles saíam andando, um grupo de pessoas, vários grupos de pessoas, com bandeiras na mão, e saíam andando para caçar índios, tá? Eles andavam em condições muito precárias, que as suas roupas iam se desgastando no caminho, as botas faziam com que eles andassem até descalços, e muitas vezes eles passavam fome. Os poucos alimentos que levavam era a base de farinha de mandioca. Havia 3 tipos de atividade dos bandeirantes, então 3 grupos distintos com objetivos distintos. O primeiro tinha o objetivo de aprisionar os indígenas para escravizar. Depois, tinha grupos com o objetivo de destruir quilombos, que era a formação de comunidades quilombolas, que eram os negros que fugiam das fazendas, tá? Para a captura de escravizados fugidos. E também tinha outros bandeirantes que tinham como objetivo procurar pedras e metais preciosos. Nessas atividades, os bandeirantes adentravam cada vez mais para o interior, também que eles chamavam de sertão da colônia, e como consequência disso, eles acabaram
passando do território estabelecido pelo Papa lá no Tratado de Tordesilhas, e eles expandiram o território brasileiro e definiram novos domínios para Portugal, pegando uma partinha da terra da Espanha, tá? Então vamos ver como ficou então. Essa aqui é a terra do Brasil hoje, tá? Esse é o Brasil hoje, beleza? E essa era a parte destinada aos portugueses. Aqui, perto de São Paulo, saíam vários grupos de bandeirantes. Os caminhos traçados com a seta vermelha são dos bandeirantes em busca de indígenas para a escravização, tá? As setas verdes são capturas de escravos foragidos, então para destruir os quilombos e capturar os escravos que fugiam das fazendas. E a seta cinza em busca de metais e pedras preciosas, tá? E essa linha pontilhada é a linha atual do Brasil. Então, acabou expandindo as terras de Portugal, porque os bandeirantes foram explorando essas terras e que logo depois viraram terras pertencentes ao Brasil, tá? Os indígenas conheciam muito bem o território e com isso eles se escondiam e guerreavam contra os bandeirantes. Foi então que os bandeirantes adotaram outra estratégia. Ao invés de ficar procurando indígena, eles começaram a ir direto nas missões jesuísticas, estava repleto de indígenas. Além disso, os nativos catequizados eram a preferência dos bandeirantes, pois eles já estavam inseridos na cultura europeia, tanto nos costumes como no trabalho da lavoura. Então era mais fácil de se comunicar com eles, era mais dar ordens. Você sabia? Muitos senhores de engenho era das casas que faziam açúcar, com a cana-de-açúcar, pagavam aos bandeirantes para que atacassem e destruíssem quilombos, que eram as formações dos escravos fugidos das fazendas. Dentre os bandeirantes mais conhecidos está o grupo liderado por Domingos Jorge Velho, que em 1649 descobriu a localização do Quilombo dos Palmares, destruindo e matando seu líder, o Zumbi dos Palmares, um dos mais conhecidos negros, que formou quilombos e foram resistência na história negra, tá? Um sopro de liberdade em Minas Gerais. Então agora a gente vai entrar em um ponto importante da história brasileira. Que ponto é esse, Pro? Então, lembra daqueles bandeirantes que começaram a andar em busca de metais e pedras preciosas? Aconteceu que eles acharam o que tanto procuravam. Então, por volta de 1690, os bandeirantes descobriram minas de ouros e diamantes no interior da colônia, em especial na região atual de Minas Gerais. Com essa descoberta, milhares de colonos migraram em direção às minas descobertas. A grande migração fez surgir um novo tipo de sociedade, com características mais urbanas e mais diversificada nas suas atividades produtivas, chegando a ser a região mais populosa e rica da América Portuguesa. Devido à sua importância, em 1720, a coroa portuguesa criou a Capitania das Minas Gerais. Para ter controle das atividades produtivas na região, a coroa portuguesa criou instituições que visavam garantir a posse sobre as pedras e o metal encontrado. Então, as principais instituições que a coroa portuguesa organizou, criou, foram as câmaras municipais. Então, cada vila fundada tinham câmaras municipais, que organizavam e controlavam as atividades comerciais, tais como a pecuária, o comércio de diversos tipos de produtos e alimentos e a prestação de serviços. E, além disso, as casas de fundição, onde o ouro era derretido, transformado em barra e marcado com um selo real. Outra forma de controle criado pela colônia foi o quinto,
que era um imposto de 20% de toda a extração de ouro e diamantes que deveriam ir para a colônia portuguesa. Além do quinto, uma quantia anual fixa de ouro também passou a ser exigida. A partir da década de 1760, a extração do ouro começou a diminuir, e mesmo os membros mais ricos da sociedade mineira não conseguiam pagar os impostos que a coroa pedia. E aí a coroa, para compensar essas perdas, manteve os impostos altos. E isso gerou uma grande dívida que foi só acumulando, e a capitania de Minas Gerais foi só acumulando dívidas com a coroa portuguesa. E para resolver o problema, a coroa portuguesa falou assim: então vamos fazer a derrama. A derrama era um tipo de cobrança de todos os impostos atrasados dos habitantes da capitania, que constituía no quê? Então, a derrama significava que os funcionários da coroa portuguesa iriam até as casas dessas pessoas que estavam devendo e iriam confiscar bens que pudessem saldar as dívidas dos impostos. O Joãozinho está devendo 5 mil reais de imposto de ouro. Vamos transformar no nosso, tá? 5 mil reais lá no imposto. Então vamos entrar na casa do Joãozinho e ele tem 2 cavalos que valem 5 mil. Então vamos pegar os 2 cavalos dele para nós, para saldar a dívida dele. Era assim que funcionava mais ou menos, tá bom? Para vocês entenderem. A dominação portuguesa gerava muita insatisfação entre alguns grupos, então principalmente nos setores dos mais ricos, tá? A chamada elite colonial, que era composta por fazendeiros, grandes comerciantes, intelectuais, militares e padres. Então, entre os anos de 1788 e 1789, diversos colonos endividados, membros da elite local de Vila Rica, começaram a planejar uma revolta. E aí, nossa, o que aconteceu, né? Então, o objetivo dessa revolta era transformar a capitania de Minas Gerais em uma república. Então, transformar a capitania de Minas Gerais em um país, além de criar uma universidade e instalar fábricas na região. Então, a capitania de Minas Gerais se organizou, a elite se organizou, e falou assim: não, agora a gente vai sair dessa vida de pertencer a Portugal. A gente vai criar nossas próprias leis, a gente vai criar uma faculdade, uma universidade e vamos instalar fábrica nessa região, porque a gente é o mais rico dessas terras, então a gente vai sair dessa vida. Foi isso que a elite pensou na época, tá? Então, essa é uma imagem da cidade de Ouro Preto, é a antiga Vila Rica, que é essa que a gente acabou de citar, que fica em Minas Gerais, tá? Na época se chamava Vila Rica e foi aí que aconteceu a revolta da Inconfidência Mineira, que a gente vai ver o que aconteceu agora. Então, apesar de falarem ideais de liberdade, então eles falavam de viver livres de Portugal. Esse movimento não entrou em acordo a respeito da escravidão. Uma parte deles era a favor do trabalho escravo e outra era a favor do fim do trabalho escravo, tá? Então, como essa revolta aconteceu com a elite dominando a revolta, houve muitos interesses próprios, tá? Dessa forma, a independência de Minas Gerais em relação a Portugal iria atender, sobretudo, aos interesses da elite local. Os mais pobres não seriam beneficiados tanto assim com essa independência, tá? Essa revolta aconteceria no dia da derrama. Então, lembrando que a derrama era aquele dia que os funcionários do rei iam lá pegar as coisas em troca de quitar a dívida que eles tinham, né? Contudo, aconteceu um problema aí nesses planos da revolta. O que aconteceu? Alguém foi lá e dedurou o que ia acontecer. Foi lá e contou para o governador da capitania. Então, o governador foi informado dos planos dos revoltosos, que acabaram presos e condenados. Entre os presos estava Joaquim José da Silva Xavier. Vocês já ouviram esse nome, né? Vocês leram esse nome numa avaliação de português.
tá? E a gente conhece ele como Tiradentes. Sim, agora vocês lembram, né? Então, o Tiradentes foi um alvo muito importante, foi uma pessoa muito importante nesse processo de revolta, foi um dos membros mais ativos do movimento, e ele assumiu a responsabilidade da tentativa de revolta. Ele falou: não, foi eu que ajudei a organizar, eu que organizei isso aí. E por causa disso, ele foi declarado inimigo da monarquia portuguesa, inimigo do rei. E ele teve seus bens confiscados e foi condenado à morte no dia 21 de abril de 1792. E até hoje é feriado nacional nesse dia, tá bom? Para lembrar do Tiradentes e da sua revolta contra a coroa portuguesa. Então ele foi morto na cidade do Rio de Janeiro e seu corpo foi exposto para que outras pessoas não viessem a se revoltar contra a coroa portuguesa. Então, aí tem uma pintura do julgamento da Inconfidência, tá? Do Eduardo Sá. A obra buscou representar o julgamento de Tiradentes ocorrido em 1792. Esse movimento de tentativa da independência de Minas Gerais foi chamado pela coroa portuguesa de Inconfidência Mineira, que tem na palavra inconfidência o significado de infidelidade, que esses revoltosos não eram fiéis à coroa portuguesa. Por outro lado, hoje a gente chama o movimento também de conjuração mineira, porque a palavra conjuração possui o significado de aliança. Então, a elite de Minas Gerais, da capitania de Minas Gerais, se uniu, fez uma aliança contra a coroa portuguesa, buscando a independência da coroa, né? Você sabia? As ideias de liberdade que inspiraram a Conjuração Mineira chegaram ao Brasil por meio de membros das famílias ricas da região que iam estudar na Europa. Lá na Europa estava existindo um movimento chamado Iluminismo, tá? E eles tiveram contato com essas ideias iluministas que defendiam, entre outras coisas, a liberdade econômica, política e a igualdade, tá bom? Agora, a gente vai ver que outras capitanias, outras regiões do Brasil também se revoltaram contra a coroa portuguesa. Então, a Bahia também sonhou em ser uma república. Em 1798, apenas alguns anos após a condenação de Tiradentes, a Bahia também foi palco da tentativa de um movimento de libertação da região dos domínios da coroa portuguesa. Nesse período, Salvador já não era mais a capital do Brasil. Então, agora, a capital do Brasil era Rio de Janeiro. Mas a cidade era uma das mais importantes. Com cerca de 40 mil habitantes, tinha um intenso comércio de exportação, principalmente do açúcar. Anos antes, por volta da década de 1770, uma grave crise econômica atingiu a população. Ela começou quando grandes proprietários de terra passaram a priorizar o plantio de cana-de-açúcar voltado para a exportação, em detrimento do cultivo de alimentos. Então, as terras estavam sendo usadas para plantar cana-de-açúcar para exportar o açúcar, e não para cultivar alimentos. E como consequência disso, começou a faltar alimento para a população. E o pouco que tinha disponível ficou muito caro. Então, é a lei da oferta e da demanda. Quando a gente tem muito produto para uma população, esse preço fica baixo, fica acessível. Mas quando a gente tem pouco produto para muita gente, esse preço fica alto. E aí ficou indisponível para uma parcela da população mais pobre. Descontentamento com Portugal incluía também, além dessa falta de alimento, dos produtos caros, também os impostos, que deveriam ser pagos para os representantes da coroa, e o alto preço dos produtos baixos, como a gente já citou, os alimentos. Dada a insatisfação geral de vários grupos sociais, membros da elite local, comerciantes, alfaiates,
soldados, artesãos e escravizados se organizaram para propagar ideias de liberdade pelas ruas de Salvador. Então, diferente da Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana teve várias parcelas da sociedade que se organizaram para propagar essas ideias. Então, não foi um movimento que aconteceu só dentro da elite, tá? Na Conjuração Baiana também houveram comerciantes, pessoas escravizadas, soldados, artesãos que participaram desse movimento. Eles afixavam panfletos em portas de igreja e de casas e chamavam a população para a revolta contra a coroa portuguesa. Nos dizeres dos panfletos, eles defendiam o que desejavam para a Bahia. Então, o desejo deles era transformar a capitania em uma república, aumentar os salários dos soldados, acabar com a escravidão e garantir a liberdade do comércio exterior. Porque até então, como Portugal era metrópole e o Brasil era colônia, Brasil só podia comprar de Portugal, tá? Então existia o pacto colonial. O Brasil só podia vender para Portugal e só podia comprar de Portugal. Então ele não tinha liberdade de comércio com outros países. E isso fez com que os preços fossem absurdos. Porém, devido ao que acontecera em Minas Gerais, anos atrás, a reação da coroa ao tomar conhecimentos dos panfletos foi bem rápida e bem violenta. Então, os principais líderes foram presos e condenados à morte em 1799. Essa é a estátua de Luiz Gonzaga, um dos líderes da Conjuração Baiana, que fica na Praça da Piedade, em Salvador. Então, o movimento de independência da Bahia tinha características populares, pois muitos de seus participantes eram trabalhadores livres e escravizados, que lutavam por melhores condições de vida e liberdade, tá? Então era um pouquinho diferente da Conjuração Mineira. Foi chamada de Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, devido à participação de alguns alfaiates que assumiram a liderança do movimento. Então, essa foi a Conjuração Baiana, ou como a gente chama de Revolta dos Alfaiates. Ela teve um caráter diferente da Conjuração Mineira, pois era um movimento mais do povo, e eles também pediam o fim da escravidão, que foi acontecer só quase 100 anos depois, tá bom? Então, é isso do conteúdo, e vocês vão responder as questões da 1 até a 8, que elas estão presentes na página 158, 162, 166, 167, 169. Na 169, vocês vão ter que responder a seção Você é o historiador. Nas outras páginas, todas as questões, as respostas estão dentro dos textos. Vocês podem reler os textos com calma, lembrar da explicação e responder as questões também com calma, tá bom? Um beijo, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho das nossas revoltas pela liberdade. E na próxima aula a gente vai aprender como aconteceu a independência do Brasil. Essas duas comunidades, essas duas sociedades mineiras e baianas tentaram a sua própria independência. E aí, como que aconteceu a independência do Brasil propriamente dita? Então vamos descobrir na próxima aula, tá bom? Beijos, até mais!